Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Bom, amados e amadas, bem-vindos, todos bem-vindos ao nosso curso e essa aula introdutória, sobre escatologia, Na verdade, é um estudo panorâmico sobre a escatologia, tá? Então, escatologia é o estudo, dos últimos acontecimentos da história humana. Pelo menos foi assim que eu defini aqui, para ser algo assim. A gente vai começar do básico, do introdutório, e depois a gente vai desenvolvendo os assuntos, tá bom? Então, o que vocês quiserem anotar, inclusive, aí, caderno, caneta, Bíblia aberta, que a gente vai consultar os textos bíblicos, tá bom? Então, vamos lá. O estudo é sobre escatologia, e escatologia, é o estudo dos últimos acontecimentos da história humana. Vem de duas palavras, no grego, que é eschatos, que é traduzido por último, e logia é estudo, Então, estudo das últimas coisas, os últimos acontecimentos, tá? Antes que a gente aborde o livro de Apocalipse, aliás, hoje possivelmente eu nem vou entrar em Apocalipse, um outro versículo talvez nós vamos falar. Eu vou falar sobre a escatologia no Antigo Testamento, tá? A escatologia lá no livro de Daniel, livro de Zacarias, depois nos Evangelhos, e a gente vai depois, pegar o livro de Apocalipse mesmo, que é, assim, por assim dizer, o ápice da revelação da escatologia. Lá nós temos, informações como nós não temos em outras partes da Bíblia. Então a gente vai, de fato, dar ênfase ao livro de Apocalipse. Mas não é estudo sobre Apocalipse, é estudo sobre a escatologia, que o livro de Apocalipse é a principal fonte que a gente extrai aí as informações para entender essa matéria, tá bom? Então a gente vai falar hoje propriamente dito aí do Daniel, escatologia em Daniel. Lembrando que escatologia é o estudo dos últimos acontecimentos da história humana. Aí você fala assim, André, mas se é o estudo dos últimos acontecimentos, como que a gente vai lá no Antigo Testamento? Então, a gente vai perceber que a escatologia ela não é um assunto do Novo Testamento apenas. Começa no Antigo Testamento, o ensino, as profecias, e vai ter o cumprimento, o início, a gente vai falar isso, o início da escatologia em Jesus, tá certo? E aí a gente vai ver como se desenrola isso na Bíblia e na história humana, e em que contexto nós estamos hoje também. Amados, vou tentar ser o mais simples possível, não vou optar aqui por trazer termos técnicos, não é a proposta nossa, tá certo? Eu quero simplificar ao máximo, não vou entrar em alguns detalhes que eu entendo que talvez não contribua, não seja relevante, nosso tempo é pouco, nós teremos 10 aulas, tá certo? 10 semanas, é um estudo assim para muito tempo. Aliás, antes de qualquer coisa, eu vou indicar alguns livros para vocês aqui também. Vou deixar até gravado para que o pessoal depois tenha essa mesma referência. E depois eu jogo no grupo, as capas lá e tudo mais. Enfim, dou mais instruções. Mas aqui só para introduzir. Então, eu vou tentar abordar aquilo que eu julgo ser principal. Tem tantas outras coisas que nós não vamos abordar. Tá certo? Porque eu entendo que o nosso tempo é resumido, Nossa proposta ela é resumida, é uma síntese, mas eu vou trazer os pontos principais, tá certo? Antes de mais nada, então, um livro que eu vou indicar para vocês aqui, Escatologia, Millard Erickson. Diga, pastora Delma, quer falar, amada? Dá licença só um pouquinho, André. Eu acho que alguém está com o áudio aberto, aí tá dando um pouquinho de interferência. Tem ruído? Tem ruído aí? Isso. Tá bom, obrigado, amada. Então vamos lá, eu vou desligando, eu vou colocando no mudo os que eu consigo visualizar aqui, Já coloquei no mudo. Tem mais aí, amados? Os irmãos que estão só com o áudio aberto, não estão com vídeo, se vocês puderem, tem aí no canto inferior, da telinha de vocês, um microfonezinho, Ele tem que estar riscado de vermelho, tá? Então peço por gentileza, os irmãos possam estar colocando no mudo aí, tá? Quando quiser falar é só abrir o microfone e aí tudo bem, mas agora, não sei se melhorou,
E vão dando toque aí, qualquer coisa assim que eu não vou percebendo aqui, né? Eu estou concentrado, às vezes não percebo esses detalhes aí, tá? Então obrigado, Mandelma, por falar. Melhorou? Tá tranquilo? Acho que agora vai? Vamos lá então. Ó, voltando aqui, ó, voltando a fita. Escatologia, esse livro que eu quero indicar para vocês, que é de Millard Erickson. Escatologia, a polêmica em torno do milênio. Então esse livro vai dar ênfase a respeito do milênio, né? A gente depois vai ver o que seria aí o milênio, tá? Andressa, bem-vinda, amada, coisa boa. Escatologia aqui, ó. Então, outro aqui, ó. Esse aqui é mais da linha pentecostal, aquele lá é mais histórico, da linha pentecostal, Doutrinas Bíblicas, de Stanley Horton, tá? Doutrinas Bíblicas, Fundamentos da Nossa Fé. Ele vai falar de muitos fundamentos da fé cristã, tá? Entre eles, vem aqui a Bendita Esperança, só para vocês entenderem o conteúdo mais ou menos deles, tá? Vai falar sobre a ressurreição dos crentes, a volta de Jesus, o arrebatamento, a grande tribulação, o anticristo, o tempo da vinda de Cristo, a revelação de Cristo, o milênio, pontos de vista do milenismo e promessas nacionais de Deus a Israel. O destino da raça humana, os julgamentos, a rebelião final de Satanás, o grande trono branco e o lago de fogo, o novo céus, né, e nova terra. O novo substitui o antigo e a nova Jerusalém. Então esse aqui, ó, tá? Doutrinas Bíblicas. Rapidinho, escatologia, outro aqui, ó, visão panorâmica do futuro, de Severino Pedro da Silva. Infelizmente, pastor que já foi para Jesus, foi meu pastor por um tempo, um dos principais no meio pentecostal, né? É um dos principais comentaristas sobre escatologia. O livro fala de um monte de coisa boa aqui também. Tá? O anticristo, que é o número 666, os números do Apocalipse, né? Tem vários números lá, suas representações, cronologia do futuro, enfim. Outro aqui excelente, Antônio Gilberto, outro referência também de teólogo pentecostal, tá? Daniel e Apocalipse, lembra que eu falei, ó? Lá em Daniel que começa, né? Ou que pelo menos no Antigo Testamento traz muita informação sobre a escatologia. Então Daniel e Apocalipse de Antônio Gilberto, excelente porque ele faz um paralelo Daniel e Apocalipse, tá? Se quer estudar Daniel mais detalhadamente, esse aqui, ó, Daniel versículo por versículo, também de Severino Pedro da Silva, versículo por versículo, excelente livro aqui para vocês estarem então adquirindo, tá? Também, amados, de versículo por versículo comentado, é esse aqui também do Severino Pedro da Silva. Eu falei que ele é um dos principais aqui, dedicou muitos livros, escreveu uns 30 livros, 30 temas, né? E ele dedicou muito a esse tema aqui, ó. Versículo por versículo também. O livro de Apocalipse, ele contém 404 versículos. Então esse livro aqui comenta versículo por versículo. Desses 404 aí, todos eles vocês vão ter alguma posição, alguma fala, tá? 22 capítulos, né? Nós temos no livro de Apocalipse, enfim. Mas bora lá. Então vamos começar aqui com a abordagem. Eu gostaria que vocês anotassem, tá, o que eu vou falar, porque é importante. Ou anotem aquilo que vocês entendem que seja importante, né? Eu vou falar sobre 5 escolas de interpretação a respeito do livro de Apocalipse. 5 escolas. O que eu quero dizer com escolas? Eu quero dizer com linhas de pensamento sobre o tema, tá? Então você não tem uma só, não. Quando a gente fala de escatologia, você tem pensadores que têm opiniões diferentes. Quando a gente fala de salvação, né, a chamada soteriologia, a gente tem pensadores que pensam diferentes em alguns pontos. Então, assim, amados, a minha proposta não é explicar tudo, tentar trazer argumentos para convencer um ponto de vista. Eu vou ser claro com vocês, ó, existe esse, eu vou adotar esse porque a gente não dá conta se quiser explicar todos os pontos de vista, tá certo? E aí é por isso que eu estou indicando livros com pontos de vista diferentes para que vocês depois cheguem a uma conclusão melhor do que a gente estudou. Fala, não, acho que não, eu entendo que o texto não para mim não tem tanto sentido nisso aqui. Eu acho que esse que aborda esse texto dessa maneira faz mais sentido. Tudo bem, nós não vamos brigar por isso, né? A Bíblia, ela tem margens, dependendo do assunto, de conclusões, né,
que podem divergir. É só a heresia que a gente toma cuidado, né? É só aquilo que contraria o texto bíblico ou os ensinos bíblicos, aí a gente não aceita. Mas na Bíblia há sim ensinamentos e textos, melhor dizendo, sobre ensinamentos que dão margem, né, para você ir mais para esse ponto ou para aquele ponto. Mas a gente sempre vai buscar aquilo que é central, amados. Senão, como eu disse, a gente não dá conta de tantos detalhes e eles, na verdade, não fazem diferença, tá certo? No principal. Primeira escola de interpretação que nós temos do Apocalipse é o chamado preterista, tá? Preterista. Deixa eu molhar as palavras aqui, né? Para ficar melhor. Rapaz, apareceu tanta gente, o povo agora ficou lá arrebatado debaixo do manto, ó. Mas tudo bem, pelo menos 2 irmãs aqui estão comigo no vídeo. Na minha esperança é que os outros todos aí não estão dormindo e não vão dormir ao longo da aula, tá? Tem 3 pecados que não tem perdão nessa vida nem na futura: blasfêmia contra o Espírito Santo, colar na minha prova e dormir na minha aula. Nem adianta pedir perdão. Vamos lá. Então, preterista é uma das escolas de interpretação. O que diz essa linha, o que pensa essa linha de interpretação? Afirma que todo livro, olha só, já foi cumprido nos dias do Império Romano, tá? No primeiro século, né, da nossa era, embora haja acontecimentos relacionados ao segundo século. Então, préter quer dizer passado, né? Então, a escola preterista, o que eles dizem? Que o livro de Apocalipse já foi cumprido lá na época dos apóstolos, lá na época de João, inclusive, né, que foi o autor lá. É o que eles dizem. Então, essa é uma linha de pensamento, tá? A segunda linha de pensamento é a linha histórica, escola histórica. O que ela diz? Como que ela lida com a questão do Apocalipse? Procura encaixar todos os acontecimentos, né, previstos no Apocalipse em várias épocas da história humana, tá? Então, essa linha de interpretação, chamada histórica, ela procura encaixar esses acontecimentos previstos no Apocalipse. O que o Apocalipse fala, né, dos acontecimentos, ela vai encaixando em várias épocas da história humana, tá? Então, é essa abordagem aí. E tem a futurista, terceira linha de pensamento é a futurista. Se eu estiver indo muito rápido, vocês falam, eu paro, volto e a gente repete aí, tá? Porque eu tô aqui na agonia de estar passando os conteúdos que eu coloquei hoje para vocês aqui. Mas vocês, na verdade, é que decidem o ritmo aqui, tá? Então, futurista. O que o futurista ele vai trabalhar? Que os capítulos 1, 2 e 3 de Apocalipse são de fato históricos, ou seja, diz aquilo que é relacionado à história da igreja e tiveram seu cumprimento, né, naquelas igrejas existentes lá naquela época, né, ou seja, aquelas 7 igrejas da Ásia Menor, que a gente chama, tá? Aquelas 7 igrejas do Apocalipse. Observação, as igrejas da Ásia Menor, a Ásia Menor não é o continente asiático que nós conhecemos hoje, tá? Então, quando a Bíblia, aliás, o estudo, né, bíblico fala lá que as 7 igrejas da Ásia Menor não é o continente asiático, é a Turquia, ali, né, o Oriente Médio. Vou colocar no Oriente Médio para a gente se situar, tá? Então, essas igrejas, elas eram localizadas, eram igrejas literais, eram igrejas situadas, né, localizadas aí, uma da outra, a distância era em torno de 50 quilômetros, então elas eram próximas, né, essas 7 igrejas, tá? Só para fazer essa observação. Então vamos lá. Tiveram seu cumprimento nas igrejas, né, existentes naqueles dias, e a partir do capítulo 4, essa escola considera que a partir do capítulo 4 é completamente futurista e terá o seu devido cumprimento, né, durante o período sombrio da grande tribulação, seguindo o milênio, depois vem a eternidade. Já quero falar, essa é a linha que nós vamos adotar para o nosso estudo, é a futurista. Então nós vamos tratar os 3 primeiros capítulos como sendo histórico, tá? Eles se cumpriram na história, e o capítulo 4 é aquilo que ainda não se cumpriu. Então é a linha futurista que nós vamos adotar, tá? Existe a simbólica, escola simbólica, né? Ou místico, tá? Essa linha de interpretação, ela não considera o livro profético, né? E nem histórico, mas uma coletânea de símbolos, tá? Que visam ensinar lições espirituais e morais. É o que essa escola de interpretação ela considera. Ou chamado simbólico ou místico, né? Não tenha medo dessa palavra místico, tá, irmãos? Né? Porque a gente às vezes fala assim, não,
a igreja é o corpo místico de Jesus. Está correto, é o corpo simbólico de Jesus. É porque a palavra místico hoje, né, ele vai muitas vezes fazer referência àquilo que é esotérico, né, misticismo nesse sentido. Mas o termo está correto, fala sobre o simbolismo, tá? Eu estou falando do termo, não estou falando da escola de interpretação não, porque aqui não tem coerência não, mas existe. Eu estou passando isso aqui porque de repente vocês vão continuar o estudo, vão ler outros textos, e se deparando então com esses pensamentos e com essas afirmações, vocês já falam, opa, isso aqui não é correto, tá? E aí tem o quinto e o último, né? A quinta e a última linha de pensamento, que é chamada eclética, tá? Pensamento eclético. O que eles fazem, né? Mistura todas essas ideias aqui que a gente falou acima, de modo que nenhuma domina sobre as demais, né? Ou seja, eles pegam a linha de pensamento preterista, né? A histórica, a futurista e a mística, e aí mistura tudo, põe no caldeirão e fala, ó, é tudo isso aqui. Não tem como, né? Então não é isso. Vamos lá, amados. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Nenhuma pergunta? Posso continuar? Então vamos nós, hein? A palavra Apocalipse, né, quer dizer revelação, tá? O autor, eu estou dando a introdução, na verdade não é introdução, né, mas pontuando alguma questão aqui do livro de Apocalipse, mas como eu disse, nós vamos para Daniel daqui a pouco. Mas é bom a gente se situar aqui, para a gente ver que vai ter as ligações, tá? Então Apocalipse quer dizer revelação, o autor é o apóstolo João, né? O apóstolo João que escreve ali na data de 96 depois de Cristo, o último, né, discípulo de Cristo, vivo, tá? Todos os outros já tinham sido martirizados, né? João, ele é martirizado aí, aliás, desculpa, ele não é martirizado, é o único apóstolo que não morre de morte matada, é de morte morrida, ou seja, ele não foi martirizado, ele morre de morte natural, por assim dizer, né? A gente chama de velhice, enfim, tá certo? No ano 96, ele morre lá para 99 mais ou menos. Tema: a consumação do conflito dos séculos, tá? Nós vamos estudar então todo o livro de Apocalipse e outros livros que abordam o assunto, como eu disse, Daniel, Zacarias, o capítulo 24 de Mateus e outros mais. É o que nós vamos utilizar aí como passagens e textos bíblicos para a gente tirar isso aí, extrair daí, melhor dizendo, aí as informações para o tema, tá? Nós vamos estudar as cartas às 7 igrejas, o que é o cavaleiro branco no capítulo 6 de Apocalipse, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, o que elas representam, né? Quem é a mulher vestida de sol e o dragão do Apocalipse, só para vocês terem uma noção aqui. Quem são a besta que sobe da terra e a besta que sobe do mar, que elas representam, o que significa o 666, quem são os 144 mil, Testemunho de Jeová diz que é uns aí, mas não tem nada a ver não. O que é a grande tribulação? O que será a guerra de Gog e Magog? O que será o milênio? Né? Como será o julgamento das nações? Como se dará? Como será o novo céu e a nova terra? Entre outros pontos, tá bom? Então vamos lá. Escatologia no Antigo Testamento. É o que nós vamos propriamente agora mergulhar aí no tema e nas passagens, tá? A escatologia propriamente dita, ela não se resume no começo, né? Começa no livro de Apocalipse e nem se restringe ao Novo Testamento, né? Mas começa lá no Antigo Testamento e é a partir dele que iremos começar nosso estudo, mais especificamente no livro de Daniel. Então vamos abrir o livro de Daniel, principalmente aí capítulo 2. Então já convido vocês a abrirem a Bíblia, capítulo 2 do livro de Daniel. Bora lá, deixa eu ver se está todo mundo acordado. Quem está acordado aí, diga eu tô. Abre o microfone e diga eu tô. Deixa eu ver. Eu tô. Pronto, um tá. Eu tô. Tá Eu tudo... tô. Eu tô. Oh, quem mais? Tô fazendo a chamada aqui, ó. Tem gente que não respondeu, tá dormindo. Presente. Pronto. Tô ouvindo. Ô, Glória. André, tá tudo ok aqui, tá? Não cochilou não, né, Verônica? Que bom, fico feliz demais. Então, vamos lá. Começaremos no capítulo 2 e verso 28. Daniel, capítulo 2, versículo 28, tá? É o que nós vamos começar aqui nossa leitura. Diz assim o texto do verso 28 do capítulo 2 do livro de Daniel. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor
o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. E aí ele começa a descrever. Então, o capítulo 2, verso 28 de Daniel, nós vamos pegar aqui como ponto de partida, tá? Vou fazer aqui, estou abrindo um parênteses aqui, ó. Eu escrevi aqui, abri um parênteses, tá? Do capítulo 2, a partir do verso 4, até o capítulo 7 e verso 8 de Daniel, esse trecho de Daniel foi escrito em aramaico, originalmente em aramaico, né? Não sei se vocês sabem, alguns sabem, não sei se todos sabem, mas vou falar. Todo o Antigo Testamento, predominantemente, é escrito em hebraico, tá? Algumas pouquinhas passagens em aramaico, pouquíssimas. Então, assim, 99% do Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Essa passagem, mais 2 ou 3 lá que eu não me lembro agora, nem é relevante também, foi escrito em aramaico, tá? Que era a língua do comércio e da diplomacia da época. Então, olha só, esse trecho aqui que vai trazer um conteúdo escatológico a respeito do futuro, né, dos acontecimentos finais da história humana, propositadamente foi usada uma língua que era usada para a comunicação no comércio e na diplomacia. Então, olha só como há uma mensagem já aqui intencional para as nações, tá? Para o mundo, né? Como a gente diz aqui, o mundo gentílico, né? Ou seja, não apenas Israel. Então, olha que coisa interessante como a Bíblia, como Deus está aqui se comunicando, né? Não só para o seu povo Israel na antiga aliança, mas aqui Deus já começa, né, a estar falando a respeito do futuro da humanidade para todas as nações, a partir de Israel, é verdade, num contexto pagão, porque estava na Babilônia, a gente precisa lembrar isso, eu acho que é importante. E amados, a quem Deus mostra o sonho, que daqui a pouco a gente vai ver, que Daniel interpreta, que diz respeito, né, à escatologia, é um rei pagão, Nabucodonosor, não era um rei lá do povo de Israel. Veja bem, eu quero aqui extrair essa reflexão. Deus, ele governa o mundo. Deus, ele se comunica com o mundo. Deus é Deus da humanidade e não apenas da nação de Israel e nem da igreja, amados. A gente precisa entender isso. Muitas vezes, alguns ensinos nas nossas igrejas nos faz entender que Deus só está se preocupando, só se comunica e só cuida do seu povo. Não é isso que a Bíblia ensina. Vou pegar 2 textos rapidinho agora que me veio à memória. Se a gente ler Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14, por exemplo, verso 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos de número 28, né? Desculpa, acho que não é o 28 não, mas é por ali. Enfim, o capítulo 14 e o capítulo 17 de Atos. Paulo vai mostrar, vai falar que Deus estava falando para os pagãos, nos 2 contextos, tá? Tanto o capítulo 14 quanto 17, Paulo está falando aos pagãos que ainda nem se tinham convertido a Cristo. Paulo estava pregando para eles e Paulo vai mostrando, ó, vocês têm alegria no coração, vocês têm alimento na mesa de vocês, vocês têm todas essas bênçãos que vocês têm na vida, porque é Deus que cuida de vocês, é Deus que deu alegria, deu chuva na lavoura de vocês, fez a lavoura de vocês frutificarem, enfim, é Deus que dá tudo que vocês experimentam de bom, é Deus que cuida da humanidade. Capítulo 17, a mesma coisa. Olha, esse Deus desconhecido aí que vocês honram e nem sabem quem é, né? Diante de tantos outros altares pagãos lá que ele viu, ele disse, é nele que vocês existem, respiram, se movimentam. Então, só para a gente entender, Deus está conduzindo a humanidade, amados, para o fim que ele decretou. Escolheu Israel, né, para conduzir essa história na revelação e trazer o Messias à humanidade. É por isso que quando o Messias vem, né, Israel é o berço que traz o menino Jesus. Quando Jesus vem, Israel, ele é incluído com todas as outras nações, tá certo? Então Israel foi preservado na história para o bem da humanidade, porque não foi pela fidelidade deles, não foi porque eles atenderam as exigências de Deus, não foi porque eles eram pessoas melhores do que os pagãos em volta, pelo contrário. A gente lê os profetas, irmãos, os profetas vão dizer, vocês são piores do que as nações pagãs. Vocês têm pecados que escandalizam até os pagãos. E quando a gente vai para a igreja lá, a gente não vê coisa tão diferente não, hein?
1 Coríntios capítulo 15, por exemplo, Paulo vai dizer, vocês têm pecado aí na igreja de vocês, que nem entre os pagãos a gente vê pecado com uma imoralidade dessa. Enfim, e a gente estuda a história da igreja esses 2000 anos, a gente vai ver que a igreja, né, eu digo no geral, ela não atende à expectativa da lei de Deus, tá certo? Então, só para a gente entender, houve um propósito com Israel, como há um propósito com a igreja. Então, por quê? Porque são fiéis? Não, porque a graça de Deus assim decidiu usar tanto Israel quanto a igreja. Mas Deus é Deus da humanidade, amados. Deus cria a humanidade, mantém a humanidade e resgata a humanidade. Tá certo? A gente precisa abrir a nossa mente para não achar que Deus é Deus de gueto, é Deus de grupo, é Deus de tribo. Deus não é tribal. Deus é o Criador que cuida das suas criaturas e da sua criação. Enfim, mas vamos lá. Anotei aqui o seguinte. Aqui no capítulo 2, verso 28, né, onde Daniel diz que Deus fez saber ao rei Nabucodonosor o que haveria de ser no fim dos tempos. Então vamos lá. Nabucodonosor foi o primeiro monarca da história a dominar toda a terra habitada. Vamos ler Jeremias, capítulo de número 27. Jeremias 27, verso 6 e o verso número 7. Eu estou pegando textos chaves, tá? Eu não estou pegando texto fora do contexto, não. Tudo bem? Só para a gente ver aqui. Deixa eu só marcar aqui. Bora nós. Bom, Jeremias 27, capítulo 27 de Jeremias, verso 6 e verso 7, diz assim, ó. E agora, Deus falando através do profeta. E agora, eu entreguei, não é entregarei, entreguei todas essas terras das mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e até os animais do campo lhe dei para que o sirvam. Verso 7. E todas as nações servirão a ele, e a seu filho, e ao filho de seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. Olha que coisa interessante, que o Jeremias, que é aquele que profetiza o cativeiro, né, na nação de Israel, Jeremias, depois Ezequiel, ele está dizendo o seguinte, que foi Deus que entregou a nação de Israel. Lembra que eu falei para vocês? A nação de Israel não era boazinha, não. Foram para o cativeiro pela grande desobediência durante séculos. Tá? Alguns pensam que Israel foi levado ao cativeiro, enfim, por vários motivos, mas a Bíblia vai dizer por qual motivo específico, lá em Crônicas. Quando a gente lê 2 Crônicas, rapidinho, só para dar aí esse pano de fundo, né, para a gente entender todo esse cenário histórico, que eu acho importante, a gente está falando de história, né? Quando a gente lê 2 Crônicas, segundo livro dos Crônicas, capítulo 36, verso 21, apenas o 21, já dá para a gente aqui extrair essa informação, ó. Para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou até que os 70 anos se cumpriram. Não vai dar tempo de eu explicar, senão eu vou aqui sair muito, né, daquilo que a gente está propondo, tá? Mas Levítico capítulo 2, verso 4 e 5, Levítico 26 e 37... vai falar sobre essa ocasião aqui, histórica, ou seja, que Israel chegou. Por Israel não guardar os anos sabáticos, tá? Lá o livro de Levítico vai dizer o que aconteceria como consequência. Então eles passam 490 anos, Israel, sem observarem essa lei de Deus, de guardar o ano sabático. O que Deus fez? Bom, já que vocês não vão guardar, Deus tolerou 490 anos, tá? A conta é simples, 490 anos, de 7 em 7 anos não observando, ficou um débito de 70 anos para a terra descansar. O que Deus fez? Porque vocês não observaram, porque lá está escrito o que aconteceria. Seriam levados à terra estrangeira, se eles não fizessem isso. Então é só Deus aplicando a sua lei aqui para Israel. Leva eles para o cativeiro, para que a terra descanse 70 anos, que corresponde a todo esse período de não observância da lei de Deus. Enfim, né? Nem abrir parênteses, mas já fecha aqui. Abre e fecha, rapidinho.
Então aqui a gente percebe que Jeremias profetiza que Deus estava entregando Israel para o rei da Babilônia. Aqui a gente já observa, amados, Israel, Babilônia, né, Egito. A gente vai ver os medos persas, Roma, Grécia, enfim, todas as nações existentes no mundo. Todas elas estão sob o governo, o domínio de Deus. Como eu disse, Deus é soberano. Quando a gente lê, por exemplo, Provérbios capítulo 21, verso 21, né? Como ribeiros de águas nas mãos do Senhor, assim são os reis, a tudo quanto ele quer o inclina. E a Bíblia, em tantas outras passagens, mostra essa soberania de Deus. Deus, ele não está sujeito. Ele não está sujeito. Opa, tem algum áudio aberto aqui. Deixa eu fechar esse trem. Fechei. Pronto. Aqui é igual aquele lá que só dá o microfone quando pede a oportunidade, né? Vamos lá, amados. Deus, ele não está sujeito a nenhuma autoridade, a nenhuma nação. Deus, ele não depende da fidelidade, ele não depende da disposição humana para cumprir os seus desígnios, os seus propósitos. Deus é Deus de tudo e de todos, quer aqueles que não se sujeitam a Deus reconheçam ou não. Por exemplo, amados, nós temos uma ideia, a gente vai falar muito sobre Apocalipse, as questões espirituais, né? As questões de demônios e tudo mais. Então há uma compreensão muito equivocada, principalmente na igreja brasileira, no que tange a chamada batalha espiritual e o mundo invisível. Em que sentido? Que ponto que eu estou me referindo? A essa questão que muitas vezes Deus fica impedido de fazer algumas coisas por isso e por aquilo. Amados, nós precisamos entender o seguinte: Satanás, ele é um servo de Deus. Tá certo? Compreendo o que eu estou querendo dizer aqui. Lá no livro de Isaías, por exemplo, Deus chama Ciro de seu servo. Ciro não existia. O Isaías está profetizando 100 anos antes do Ciro existir, né? Que a gente vai ver, é um império que surge depois dos babilônicos, né? Os medos e os persas, Ciro Medo e Dário Persa. 100 anos antes, Deus fala que haveria um império ou uma nação que iria predominar sobre as outras, que haveria um rei, dá o nome dele, que é o Ciro, e chama ele de meu servo. Por que chama de meu servo? Não é porque Ciro reconhecia Deus, honrava Deus e servia a Deus. No sentido é que Deus, ele é Senhor de tudo e de todos. Ele é Senhor por direito, talvez não seja de fato. Por direito, porque de fato ele é Criador e ele é Senhor, ele é soberano. Não há aquela ideia, eu já vi há muito tempo atrás nas redes sociais uma figura de Jesus num braço de ferro, assim, ó, com o Satanás. Vocês já ouviram isso aí em alguma rede social? Há muito tempo. Né? Parecia Jesus num braço de ferro, assim, ó, tipo, estivesse disputando. Amados, a gente vai ver aqui sobre reino. O reino só existe um, que é o reino de Deus. Tudo que existe mais é a tentativa humana ou satânica de um império, mas isso não equipara-se a Deus no seu governo. Satanás, como eu disse, está sob o governo de Deus. Os demônios estão sob o governo de Deus. E eles obedecem todas as vezes que Deus dá uma ordem. Invariavelmente. Satanás é um servo frustrado. Faz sem querer, mas faz. Porque Deus é soberano. Né? A gente vê isso no livro de Jó, por exemplo. A gente vê isso lá, a gente vai ver isso lá em Apocalipse capítulo 12, por exemplo. Né? Deus dizendo que pouco tempo resta para Satanás e o que vai acontecer com ele, etc. e tal. O que eu quero dizer aqui é que Deus está governando o mundo desde sempre. E que esses homens aqui, o Nabucodonosor, por exemplo, estava sendo usado por Deus para um desígnio eterno de Deus. Tá certo? Então é isso que a gente precisa ter em mente. Quando a gente fala de escatologia, quando a gente fala das últimas coisas, quando a gente fala de Apocalipse, a gente tem que entender que Deus é quem está conduzindo a história humana. Não é o poder militar, não é o poder político, não é o poder... ou a infidelidade religiosa que vai frustrar os planos de Deus. Um outro provérbio, lá no livro de Provérbios, vai dizer isso, né? Os planos de Deus não podem ser frustrados por absolutamente ninguém nem nada. Ele é Deus, ele é soberano, ele governa
Absolutamente, a gente vai ver isso no capítulo 4 de Apocalipse, né? Estou dando só os spoilers aqui, mas não falo, né? Mas a gente chega lá, só para entender isso, tá? Então lá no capítulo 27, verso 6 de Jeremias, já mostra isso, que Deus é quem entrega para o Nabucodonosor, com um propósito lá, né? De corrigir Israel, tá? E aí, ele tem um sonho nesse capítulo 2, voltando para Daniel, vamos lá para Daniel novamente, capítulo 2, porque o rei Nabucodonosor tem um sonho. Amados, toda a Bíblia, ela registra 34 sonhos, 22 no Antigo Testamento e 12 no Novo Testamento, comunicações de Deus para os seres humanos. E a gente viu aqui, ó, que um não era nem cristão, por assim, cristão, né? Nós não tinha esse termo, não era do povo de Deus, não era um servo de Deus, Nabucodonosor. Não é a exceção. Lembra lá de José, lá no Egito, lá do faraó, que teve um sonho, e José que interpreta esse sonho, um judeu esquecido. Aqui é bem semelhante, né? Então, lá no Egito, lá o faraó, Deus lhe dá um sonho com o propósito de conduzir toda a história. Não era só a questão de José, que Deus queria honrar José, não. Não, ele está no bojo, ele está incluído isso aí. Mas Deus estava conduzindo a história do seu povo. Tanto é que a gente sabe o desfecho lá, né? De tudo aquilo lá, que José vira governador, aí vem lá a família de José, né? Que vai depois constituir aí a nação de Israel lá, né? As 12 tribos, aquela coisa toda. Mas Deus já governando o mundo. E ó, através de sonhos se comunicando. Então tem 34 sonhos na Bíblia, 22 no Antigo Testamento, a gente vai ver alguns aqui no livro de Daniel, vários aliás no livro de Daniel, e essa curiosidade, Deus se comunicando inclusive com uma pessoa que era pagã, por assim dizer, né? E mostrando o futuro. Amados, é por isso que a gente não deve se maravilhar, a gente não deve ficar extasiado, ou a gente não deve ficar assim, porque Deus ele mostra isso para fulano, para ciclano, não quer dizer muita coisa, porque Deus mostrou para pessoas que eram pagãs, eram homens maus, por assim dizer, né? Deus usa até animais, então não há mérito nisso, né? E a gente precisa ter muito cuidado para não exaltar pessoas. Deus sempre tem que ser glorificado. Já quero tentar fazer uma aplicação do nosso estudo, que eu acho interessante, né? Senão a gente fica só na teoria aqui, talvez não tenha muito proveito assim, né? A gente sempre tenta aplicar na nossa vida, na prática mesmo da vida cristã. Em tudo isso, amados, o propósito é glorificar o nome de Deus, é honrar a Deus. Todos os nossos estudos, tudo que a gente é edificado, esclarecido, o propósito final é para que a gente sempre conheça mais ao nosso Deus e lhe dê glórias, honra, louvores, exaltações, como diz o livro de Apocalipse, domínio pelo século do século, ações de graça e etc e tal, tá bom? Então ele viu a estátua, né? A estátua que o rei viu no seu sonho representa a história das nações, tá? Dos tempos dos gentios, né? Ou as outras gentes, e de Nabucodonosor até a sua vinda. Então esse capítulo 2 aqui, o rei Nabucodonosor tem um sonho, vocês não sei se todos sabem a história, por isso que eu estou detalhando algumas coisas aqui. Ele tem um sonho, chama os adivinhos, os sábios, aqueles conselheiros todos do rei, só que o rei não é bobo, né? Ele não contou o sonho para eles darem uma interpretação. Se eu tive um sonho, e é o seguinte, vocês vão ter que saber que sonho que é e dar a interpretação dele. Aí os coitadinhos falaram, aí estão perdidos, vão morrer todo mundo, porque quem é que pode fazer um negócio desse? Ninguém pode fazer isso. Se eu contar o sonho, a gente dá a interpretação, mas o Nabucodonosor sabia. Vocês vão me enganar, se eu falar alguma coisa, vocês vão inventar aí. Aí ninguém falou, não, rei, então a gente não pode fazer isso, não tem o que fazer. Então todo mundo vai morrer. Aí antes de matar todo mundo, um conselheiro do rei chamou Daniel e disse, Daniel, está acontecendo isso, isso e isso aqui no reino. Aí ele disse, então me leva até o rei. Aí Daniel foi até Nabucodonosor e disse, rei, me dá um tempo aí para eu te dar essa interpretação. Aí Daniel vai, ora a Deus, e Deus, que deu o sonho para Nabucodonosor, fala qual foi o sonho para Daniel. Aí Daniel chega diante de Nabucodonosor e fala, o sonho foi assim, 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 detalha todo o sonho e ainda traz a interpretação. Aí o Nabucodonosor diz, agora sim, eu vejo que em ti há um espírito excelente. Porque o sonho que ele teve, que foi Deus que deu, falou para Daniel. Então, só para entender aqui, amados, que é Deus que está conduzindo tudo e todos, né? A gente até nessas horas dá vontade de falar glória a Deus. Aqui os pentecostais não estão na aula, mas se tivesse ia falar glória a Deus depois disso.
Não estão mesmo, não vieram, os pentecostais, tá bom. Então a estátua, tá certo? Que o rei viu no seu sonho, ele representa essa história, nós vamos ver isso aqui agora. A história das nações, né, dos tempos dos gentios, tá? Né, partindo de Nabucodonosor, como eu disse aqui, que é o primeiro que domina mesmo todas as nações, o Egito e outros lá, eles não governaram sobre todo o mundo, sobre algumas principais nações eram sujeitas a ele. Tá? O Egito, por exemplo, né? Então houve grandes impérios, né? O Egito, como a gente falou, o dos caldeus, né? Mesopotâmia ali e tal, o Egito, aí depois vem Babilônia e os outros mais. Mas a partir de Babilônia, a partir de Nabucodonosor, é que todas as nações de fato são dominadas, tá? Então vamos lá, vamos para a interpretação aqui do capítulo 2, verso 32, capítulo 2, porque é interessante, amados, ó, muita coisa que nós lemos, a própria leitura já nos dá a interpretação. Então eu vou optar sempre por ler a palavra ao invés de trazer conceitos e explicar, tá certo? A palavra, o texto, muitas vezes é autoexplicativo. É só a gente ler um pouquinho mais para frente, é só a gente ter um pouco de disposição de ler alguns capítulos ou o livro todo, não é? Às vezes a gente quer pegar um versículo ou outro e quer trazer a interpretação, não é bem assim. Então capítulo 2, verso de número 32... Daniel, lógico, né? Diz assim, ele já está trazendo a interpretação, tá? A cabeça daquela estátua era de ouro fino. Então, olha só. Ele teve o sonho de uma estátua, tá? Daniel fala qual foi o sonho, a estátua, e vai dando a interpretação. Então, a cabeça de ouro era a própria Babilônia. No verso 32 ele diz, a cabeça daquela estátua era de ouro fino. Então, André, mas cadê a afirmação que era a Babilônia? Vamos para o verso 38? Então, 38, verso 38, ele diz, onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele te entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro, ou seja, a cabeça de ouro representava a Babilônia, tá certo? O Império Babilônico. Verso 32 ainda, o seu peito e os seus braços de prata. Verso 39, e depois de ti se levantará outro reino, veja bem, inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. Ele está falando dos medos e dos persas, amados, que é o que vem depois do Império Babilônico. A história fala isso, a história bíblica e a história secular vai mostrar que são os medos e os persas, tá? Então, verso 32 ainda, o seu ventre, as suas coxas de cobre, né? Ou de, qual que é o outro metal lá que fala é cobre, mas agora esqueci, bronze, né? De bronze, cobre ou bronze, é a mesma coisa, ou parecido. Verso 39 ainda, ó, vai falando aqui, e um terceiro, então falou do segundo e do terceiro, um reino de metal que terá domínio sobre toda a terra, tá? Então, são, na verdade, o medo, a Babilônia, medo persa, e o ventre de bronze, né, que a gente está falando aqui, que é o verso 39, esse terceiro vai falar que é a Grécia, amados. Então a gente sabe também pela história, né, e a Bíblia também vai nos falando isso um pouquinho mais para frente, em Daniel também, é a Grécia que vem surgindo. Olha só o que Deus está revelando para esse homem. Séculos futuro, o que vai acontecer. Então, só para a gente entender onde começa a escatologia, a revelação dos últimos acontecimentos da história humana. A gente sempre pensa que os últimos acontecimentos é lá para o final, não é, amados. A Bíblia não trata a escatologia dessa maneira, tá certo? A gente vai ver que a escatologia revelada no Antigo Testamento, iniciada em Jesus e cumprida no juízo final. Então a gente precisa entender isso. Vou repetir. A Bíblia trata a escatologia revelada no Antigo Testamento, iniciada efetivamente em Jesus, tá? A escatologia iniciada em Jesus, e ela, o cumprimento cabal, sim, lá no juízo final. Só para a gente entender aqui, tá? É como a Bíblia trata a escatologia. Então vamos lá, verso 33. As pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Simboliza e representa o que da estátua, essas pernas aí de ferro, em parte de ferro e em parte de barro? A própria Roma, capítulo 2 aqui, verso 40. Olha só o verso 40.
E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrará, ou quebrantará. Fala do Império Romano. Depois da Grécia, depois de Alexandre o Grande, né, que também subjugou o mundo, veio o Império Romano. E a gente vai ver a importância dessas informações aqui. Ainda no verso 33, é que eu li tudo junto aqui, né? Mas fala das pernas de ferro, mas fala dos pés, em parte de ferro e em parte de barro, tá? O que representa esses pés, né? Com 10 dedinhos. Parece engraçado, mas tem um sentido aqui. 10 dedinhos aí. Verso 41 e 42. Vamos ler? Ó, olha como o texto aqui ele esclarece. E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro e de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza de ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os artelhos, né, eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outro será frágil. Esses 10 dedos, eles representam o futuro reino do anticristo, amados. Tá bom? Então vamos lá para a gente entender aqui, ó. Daniel está no império que representa a cabeça, Nabucodonosor, a Babilônia, né? Depois da Babilônia vem os medos e os persas. Depois vem a Grécia. Depois vem Roma, que é representado aqui pelas duas pernas, a parte mais comprida do corpo. Roma tem uma extensão histórica muito maior do que todo o resto, tá? Domina aí por séculos e séculos, aliás, mais de um milênio, né? Roma domina o mundo, por assim dizer. E o que acontece? Os pés representam, então, esse último governo humano, né? Que são representados por uma confederação, tá certo? 10 dedos aqui representam 10 reinos. É porque quando a Bíblia fala de reino, a gente pensa que esse reino que a gente entende assim, que governa tudo. Não, amados. Quando a Bíblia fala assim, ó, vieram não sei quantos reis lá contra Abraão, era cidade-estado, né? Então o cara era rei de uma cidade, porque era uma cidade, era um negócio desse tamanho. Então nem sempre que fala de reino, fala-se do mundo todo. Então esses 10 reinos, ou esses dedinhos que representam esses reinos, na verdade são, hoje entendemos como presidentes, líderes de nações. Então, o que os estudiosos de escatologia entendem, que no final dos tempos terá aí, né, 10 governantes mundiais poderosos que eles tentarão, né, aí, por assim dizer, dominar o mundo através do governo que a gente vai ver mais para frente do anticristo, tá? Não é estranho essa ideia, e a gente vê, eu não quero, como eu disse, ser sensacionalista, eu sempre vou pela via da simplicidade, prefiro essa, né? Do que ficar aí conjecturando, divagando e viajando muito aí, como fazem muitos, né? Mostra uma pseudo-sabedoria. Então, assim, às vezes a pessoa ouve uma pessoa e fala, nossa, que sabedoria. Fala, rapaz, é mais corajoso do que sábio, afirmando coisa que não tem base. Eu prefiro ser menos sábio, mas ser prudente, do que, às vezes, enfeitar o pavão, né? Como muitos fazem nessa matéria, de querer mostrar muita coisa que não leva a nada e não existe, só mesmo uma questão de vaidade, mostrar que sabe e tal. Então vamos pela linha da simplicidade, tá? Talvez eu vou frustrar alguns, decepcionar outros, mas eu prefiro ser bíblico e mais simples do que muitas vezes aí ensinar coisas que a Bíblia não ensina, né? O que acontece aqui? A gente vê hoje que há essas propostas, né? Você tem lá o G12, Grupo dos 12, né? Estou falando, né? Você tem lá a ALCA, você tem o Mercosul, enfim, você tem esses blocos econômicos e políticos, né, se organizando. Eu não estou dizendo que eles são esses 10 dedos, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a proposta, nos últimos tempos, vai ser mais ou menos nessa estrutura. Líderes, né, os poderosos do mundo, se reunindo para entregar a autoridade deles a um homem, que a Bíblia vai chamar de anticristo. Tá certo? Mas vamos lá na sequência aqui, ó, ainda no capítulo 2, verso 34, e aqui que é a chave do negócio, aqui que eu acho que é o ponto mais interessante, principalmente para nós, para entendermos aqui o reino de Deus, é nesse verso 34 e 35, tá? Acompanha aí se puderem, amados. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada
sem mão, esse é o detalhe, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e as esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana nas eiras, no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Veja só, essa pedra cortada sem auxílio de mãos é o próprio reino em Cristo, amados, tá? O verso 44 vai explicar isso, ó. Nessa visão, entenda, a estátua, ela foi ferida nos pés, né? Que é esse governo último aí, tá certo? Os tempos de Roma, por assim dizer, né? Roma entre aspas, tá? Porque não é o Império Romano que vai ressurgir como muitos pensam. É a forma do Império Romano, não o Império Romano em si. Existe Roma, o Vaticano, o catolicismo, aquela coisa toda. Tem uns que atribuem o Papa como sendo anticristo. Isso, para mim, não tem conexão, não tem sentido bíblico. Os estudiosos sérios, nenhum deles vai entrar por essa linha, tá? É a forma do Império Romano é que vai ressurgir, não o Império Romano em si. Mas vamos lá. Então, essa pedra cortada sem auxílio de mãos, isso mostra que é de uma forma divina, que não tem ação humana, não é estrutura humana, não provém daqui, não são poderes humanos, tá? Então aqui a gente já vê o reino de Deus, né? Por assim dizer, destruindo, desmantelando, destruindo todo esse poderio humano de governo sobre os homens, amados. Então vamos lá, verso 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo, e esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. Então aqui se refere, amados, como eu disse, ao reino de Deus em Cristo. Eu anotei aqui alguns textos para a gente pegar a base para afirmar isso, tá bom? Então coloquei aqui uma observação. Possivelmente aqui eu estou encerrando a aula de hoje, tá? Essa aula introdutória. Em Jesus, na primeira vinda dele, né? A escatologia ela é iniciada e o reino começa. Lembra que eu falei para vocês? Em Jesus, o reino é iniciado, a escatologia é iniciada. Então vamos lá. Mateus capítulo 4, vamos pegar a Bíblia agora para a gente estar pegando aí esses textos, tá? Para estar trazendo base, né? Para essas afirmações aqui, tá? Então, eu estou afirmando que o reino de Deus começa em Cristo. Então, Mateus, capítulo de número 4, versículos de número 17. Eu peço que vocês, por favor, se puderem, confiram na Bíblia comigo, tá? Mateus 4 e 17, na minha versão, pelo menos, diz assim. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu quero aqui construir o pensamento com os textos bíblicos, um vai completando o outro. Então Jesus, ele veio pregando, dizendo o seguinte: arrependei-vos, porque a vós é chegado, não é que chegou ou que chegou, desculpa, que chegaria não, tá? Não é futuro, é presente, é chegado o reino dos céus. Marcos capítulo 1, versículos de número 14, versículos de número 15, Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, verso 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido. Preste atenção nos termos. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Deixa eu aqui fazer uma observação. Quando Jesus disse o reino de Deus está próximo, não é na questão cronológica, que ele estava por vir, tá certo? Esse o reino de Deus está próximo aqui, é que ele está acessível, que agora o reino de Deus chegou entre os homens e esses homens podem fazer parte desse reino, porque é o próprio rei que está ali. O reino de Deus é a vinda do rei, que é o próprio Jesus. Quando a gente lê Lucas capítulo 17, versículos de número 20 e versículos de número 21, olha só como os textos eles vão se completando e vai construindo, né, a ideia. Capítulo 17 de Lucas, Jesus disse assim, ó: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino, prestem atenção nos textos, nos termos.
quando havia de vir o reino. Respondeu e disse, porque eles estavam esperando o reino. Senhor, quando vai vir um reino? Quando que esse reino vai começar? Mas Jesus já tinha falado, o reino já chegou. Ele está aqui acessível. Vocês agora, porque antes era uma briga doida. Para se chegar a Deus, um sacerdote uma vez por ano, todo um ritual, aquela coisa burocrática que vocês sabem que havia. Agora não, amados. Todos, sem exceção, podem ter acesso ao reino de Deus. Amados, isso é uma notícia assim maravilhosa. A gente chama isso de evangelho. É uma boa notícia. Todos podem ter contato com o reino de Deus. Não é o reino na estrutura, mas é com o próprio rei pessoalmente. Antes não era assim, queridos. Tinha 3 figuras no Antigo Testamento, rei, sacerdote e profeta, que tinham o Espírito de Deus e que podia ter essa relação com Deus. Todos os outros eram através desse. O novo pacto, o novo testamento, o evangelho, o sangue de Cristo mudou tudo isso e colocou à disposição de todo ser humano o relacionamento pessoal com Deus sem precisar de intermediários. Nós não somos uma religião onde tem sacerdote. Nós somos um povo sacerdotal. Preste atenção, porque tem uma lógica que muitas vezes é trabalhado em algumas igrejas evangélicas nessa lógica do Antigo Testamento, que tem um sacerdote. Não é isso que a Bíblia ensina no Novo Testamento. 1 Pedro 2,9, por exemplo. Pedro vai dizer o seguinte: vós sois geração eleita, nação santa, povo adquirido, um sacerdócio da realeza, né? Sacerdócio real, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Lá em Apocalipse 1,6 ou em 1,7, se não me falha a memória, vai dizer que nós fomos feitos por Deus reis e sacerdotes. Todos os que estão em Cristo são sacerdotes de Deus, tá certo? Existe um sumo sacerdote que é o próprio Jesus. Então, só para a gente corrigir essa lógica do Antigo Testamento que muitas vezes é transportada para nós hoje. Não dá para fazer isso hermeneuticamente. Então vamos lá no verso 20. Jesus responde: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vocês, ou está dentro de vocês, dependendo da tradução, porque o original aqui é en humon, está dentro de vocês, pode ser traduzido como está dentro de vocês ou está entre vocês, tá certo? Então o reino de Deus, ele já chegou. O reino de Deus é o próprio Cristo vindo. E o reino de Deus, ele está dentro de cada um de nós. Para a gente entender o que a Bíblia vai falar de reino de Deus, que não é o domínio de Deus, eu estou falando na proposta de Jesus lá, não é o domínio de Deus para livrar os judeus lá do jugo romano. Foi por isso que Jesus foi crucificado, porque eles esperavam um rei como Davi, que fosse libertando, né, os judeus lá do jugo romano. A gente precisa entender, quando Jesus vem, o contexto é Roma, lembra lá das 2 perninhas, né, do Nabucodonosor? É Roma que dominava. Jesus vem nessa época de Roma, dominando. Os judeus, eles esperavam, né, na cabeça deles, as profecias falavam de um rei como Davi, no sentido de um líder político, religioso e militar, como Davi era, para libertar do jugo romano. Quando viram que Jesus não ia por esse lado, que Jesus não aceitou essa proposta deles, aí crucificaram Jesus. Os judeus crucificaram Jesus porque eles queriam Jesus aos moldes deles, né? Só para a gente entender. Aí o que acontece? Aqui Jesus diz, o reino de Deus chegou e o reino de Deus está dentro de vocês. João capítulo de número 18, verso 36, ó, Evangelho de João 18, 36. Amados, segure só uns minutinhos que eu já estou encerrando para concluir aqui, senão eu deixo uma ponta solta, né? João 18 e 36, quando lá o cidadão que estava prendendo Jesus, ele achou que ele era o rei, né? Ele achou que ele que mandava em tudo aquilo. E Jesus disse, não, se o meu pai não te dá autoridade lá do céu, tu não tem nada para fazer comigo. Né? Então, ó, Deus mostrando aqui, tudo que está acontecendo, crucificação de Jesus, aquela coisa toda, está tudo certo, Deus está conduzindo tudo, não tem plano B, não deu nada errado, a história está seguindo como Deus assim a estabeleceu. João 18, 36, respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo, se o meu reino fosse deste mundo,
lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Quando a gente lê Colossenses 1 e 13, Paulo vai dizer que Deus nos transportou das trevas, do império das trevas. Veja bem, amados, volto a dizer, a Bíblia ela não traz essa ideia que existe um reino das trevas, que Satanás ele tem um reino. Satanás não tem um reino, amados. Tá certo? Satanás não está no inferno. A Bíblia não tem nenhum texto. Isso é teologia que a gente chama popular. Isso é declaração popular. E é falado tanta coisa que quando a gente vai ver na Bíblia não existe, simplesmente não existe. Não é que a interpretação não existe. Então, onde é na Bíblia que está mostrando que Satanás tem um reino e ele está no inferno garfando todo mundo, mandando e desmandando? Não há texto nenhum que ensine isso, tá? Isso, como eu disse, é uma teologia popular, se fala, mas entre os estudiosos na Bíblia Sagrada, simplesmente essa ideia não existe, tá? Mas vamos lá. Então, Colossenses 1:13. Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, tá? Então, o reino de Deus. Hebreus capítulo 12, verso 28, aqui eu encerro, não falo absolutamente mais nada, né? A não ser que vocês perguntem alguma coisa. Mas é porque a gente tratou aí até 9h30, né? Já está passando 8 minutos, tá? 12 e 28 de Hebreus. Pelo que, tendo recebido, falando de Jesus, o autor está falando de Jesus, um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pelo qual servimos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Então, só para concluir, essa pedra lá de Daniel, capítulo de número 2, refere-se ao reino de Deus que em Cristo é estabelecido, iniciado, melhor dizendo, desculpa, vou corrigir a fala aqui, iniciado com a sua vinda, o reino de Deus já começa, a escatologia já começa, iniciada na vinda de Cristo, tá certo? Ainda não consumada, mas iniciada lá. Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp, também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade.